não acho que é só comunicação. Eu acho que há necessidade também de se ter um certo aparato político e de Israel se preocupar de todas as formas em não se isolar politicamente. Porque no momento em que a gente vê a guerra do jeito que está, a gente tem a divisão clara entre Estados Unidos, a gente vê França se posicionando claramente, a gente vê Brasil em cima do muro, só pegar o telefone, liga e resolve. A Rússia, como se posiciona? A Rússia se posicionando clara. Assim, existem países que você, vendo a falta de posicionamento, você enxerga o posicionamento muito claro. E eu acho que o Brasil ele está mais ou menos nesse papel, ou seja, eu não me posiciono publicamente, mas para bom entendedor, meia palavra basta. Certo? É só você ver, por exemplo, o discurso do Lula, se não me engano, sem ser esse que a gente exibiu, ele teve uma outra fala também, muito na linha de que Israel está matando milhões. Não sei se milhões, ele falou, milhões. O número milhões. Sim. É um negócio assim que ele você... sempre chuta Não, qualquer coisa. E comparou Deus prisioneiros com terroristas. Exato. Israel liberte os prisioneiros. Não são prisioneiros, são terroristas que estão aprisionados para não cometerem mais terrorismo. Isso foi lamentável. Então, e aí, quando eu me refiro dessa questão política, Rabino, eu acho que a gente está diante hoje de uma ordem mundial que está muito clara. A gente tem as democracias e a gente tem as autocracias, certo, professor? O senhor pode me corrigir. Eu acho que a divisão hoje é isso. Essa guerra não é uma guerra de Israel. Essa é uma guerra do mundo livre contra o mundo autoritário. Contra o extremismo. Ponto. A gente achar que essa guerra é só uma guerra de Israel, eu acho que a gente peca. Agora, se a gente tentar entender esse mundo livre, você me transmitiu um pouco mais de confiança nesse mundo livre com a tua fala do Biden. Embora quando você falou tudo isso, eu pensei no Biden tropeçando, foi tudo jogado na lata do lixo que você falou pra mim. Porque na hora que eu vejo o Biden daquele jeito, eu falo, meu Deus do céu, mas o Ocidente tem a firmeza mesmo de enfrentar esse novo momento, essa divisão dessa forma, dessa maneira. E aí a gente pega os organismos internacionais. O vexame que é... Até o ministro Mauro Vieira, agora há pouco, fez uma declaração nessa saída, um discurso de saída, Vilela, do Brasil, da presidência, depois desse um mês de rotatividade aí na presidência do Conselho, dizendo o seguinte: é inadmissível essa inércia do Conselho de Segurança. Dizendo que o Conselho praticamente não serve para nada. Ou seja, o Brasil está saindo e criticando esse Conselho. Mas estava na cadeira da presidência, podia facilmente propor. Sem dúvida. Claro, não, é tudo um jogo, né, Rabino? Tudo um jogo que a gente está vendo. Agora, tentando entender um pouco os próximos passos, aí pergunta de leigo para vocês em relação a esse tema. É possível que a gente tenha uma escalada? Uma escalada que eu estou me referindo, a gente já viu alguns bombardeios ali por parte do Hezbollah, a gente viu Síria respondendo algumas coisas, a gente vê um posicionamento também do Egito, que não é um posicionamento muito claro, é mais do tipo, essa briga não é minha. É possível haver algum tipo de escalada? Eu não acho. E essa escalada seria baseada no quê? Eu não China acho. fazendo declarações, Eu Rússia não também. acho, porque complementando... Você já vem aí uma guerra mundial? Não vem. Não vem. Imagina o Não cara que tá vem. pagando boleto agora. Não vem. Não Eu vem. quero que o cara que tá pagando boleto só quer viver. Vamos pensar... Continua pagando porque... Uma lógica muito simples, gente. Terceira Guerra Mundial, como se fala, é o quê? Efetivamente, uma guerra termonuclear que vai acabar com a vida na Terra como a gente conhece hoje. Porque no auge da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética podiam destruir a Terra 32 vezes, agora só 16 vezes. Melhoramos. De 32, né, para 16. Você está disposto a acabar com a tua sociedade por causa do quê? Você quer... Se coloca na cadeira de Xi Jinping, do Putin. Você está disposto a apertar o botão? Ok, eu Mas vou você acha que a acabar. Terceira Guerra Eu vou passaria acabar. por uma questão nuclear só? Sem dúvida. Só. Se você está falando Terceira Guerra Mundial, é isso. É isso, tá? Eu vou apertar o botão, eu destruo os Estados Unidos da América. Yes! E você? Você sumiu da face da Terra. A tua sociedade desapareceu por quê? Suicídio. É suicídio. Me dá um exemplo na história de um governo que tenha cometido suicídio. Eu vou atacar para ser destruído, aniquilado. Aniquilado.
Não Que é existe. isso uma guerra termonuclear? Então quem está pagando Não o boleto, tem. eu recomendo continue Não tem. pagando, porque senão vai pagar com multa. Então, ok. Já vimos que Juros. China e Guerra das Rússia... Maldivas. China e Foi Rússia suicídio. não vão entrar nisso? Não vão entrar. Tá? Irã, como a gente estava conversando, não só sabe que pode tomar uma bomba atômica, mas o que é muito pior para o regime dos ayatolás qualquer agora medida que possa prejudicar mais ainda a economia iraniana, eles estão correndo sério risco de caírem. Até porque aquela outra moça que foi espancada porque não estava usando o véu direito morreu e voltaram a ter protestos, pessoas à noite em Teherã gritando slogans contra o regime. À noite, porque assim não sabem de onde eu sou e o regime está sofrendo uma contestação muito grande. Qualquer envolvimento militar do Irã nesse conflito significa uma crise econômica gigantesca e o regime cai. Tá? Então, o Irã, para mim, não vai entrar por causa disso. E eu complemento com uma coisa. O Ayatollah fica dizendo para os jovenzinhos se explodirem porque vão para o céu encontrar 72 virgens, mas o Ayatollah sabe que isso não é verdade. O Ayatollah sabe que isso não é verdade. Se ele morrer, acabou. Então ele não quer uma guerra nuclear, porque ele não vai para o céu encontrar 72 virgens, ele sabe Tanto disso. que ele está vivendo em Isso alto é um luxo no discurso Catar. para enganar os ingênuos dos seguidores dele. Então vai ficar regionalizado. Por Como último, sempre foi. o Hezbollah no Líbano. O que eu já li, eu vi as lideranças druzas... Só uma interrupção, professor. Imagina. O Hezbollah, ele é um grupo muito mais forte do que o Hamas, né? Nós estamos falando, sei lá, o Hamas tem uns 30 mil integrantes ali, militantes terroristas. O Hezbollah, pelo que eu tinha visto, são mais de 100 mil pessoas ali. O de Hezbollah exército, cresceu muito porque ele recebeu mais financiamento ainda iraniano para lutar na guerra civil da Síria para manter o Bashar al-Assad no poder, que é aliado do Irã. Né? Então, o que eu vejo ainda como um problema muito maior para Israel é que essas tropas do Hezbollah agora eles estão treinados numa guerra. E guerra civil, guerra quarteirão. Então, na quantidade e pelo treinamento, seria um adversário muito complicado para Israel. Só que o Hezbollah não manda no Líbano. Ele é o maior partido político. Você tem lideranças druzas, cristãos drusos e os muçulmanos sunitas que já falaram, olha, você não vai enfiar o país de novo numa guerra como você fez em 2006. Quando eles atacaram Israel bombardeou Estava em Israel nessa e arrasou o Líbano. Por quê? Porque eles também se enfiam no meio da população, usam a população de escudo humano, tudo que o Hamas aprendeu com o Hezbollah. Então, tem uma pressão muito grande Nenhum deles das defende outras... a causa palestina. Tem uma pressão muito grande das outras comunidades libanesas que não querem isso, não querem arrastar o país de novo para uma guerra. Eu estou ainda com a minha análise de que isso vai ficar localizado em Israel e Hamas. Mas o Hezbollah ele tem uma outra diferença que é importante, que é o braço político dele. Né? Sim. O Hamas não tem esse braço político, essas cadeiras no parlamento que o Hezbollah tem. Não, porque não é uma democracia, Eles né? tomaram o poder à força. Eles têm o O governo. Líbano é uma democracia muito frágil, muito complicada, até pelas divisões que tem. Presidente só pode ser um cristão, um presidente da Câmara dos Deputados só pode ser um xiita e o primeiro-ministro só pode ser um sunita. Isso está na Constituição. Então, é uma democracia muito imperfeita, mas ainda é uma democracia. Sim. Tem eleições no Líbano. Não, mas o que eu estou colocando há um em fator... Hamas não tem, né? Então, Na Gaza mas há não um tem. fator, eu acho, mais sério no Hezbollah, que ainda sendo uma democracia, há terroristas com poder político. Sim. Eleitos. É um Estado dentro do Estado libanês. É ainda pior do que apenas a tomada de poder. O Hezbollah é um Estado Mas se dentro do Estado. entrarem na guerra vão ser arrasados
E o Líbano mísseis. sabe disso. O Líbano sabe. Por isso que O Líbano esses acabou outros de passar por aquele problema que explodiu no porto, aquele depósito do Hezbollah que destruiu a cidade. O Líbano está se reconstruindo. O Líbano não quer. O Líbano é um lugar também de lavagem de dinheiro para todo mundo. O Líbano tem vários interesses na região. Então não existe interesse em destruir o Líbano. O Líbano não quer entrar na guerra. O Hezbollah está assistindo. Até agora não entrou por causa disso. Manda uma bombinha aqui, uma lá, para não dizer que está dormindo. Né? Que está apoiando o Hamas. Para não dizer que está dormindo, mas não vai atacar. E se atacar, vai ser dizimado. Eles sabem disso e não querem. Agora, talvez agora respondendo o que você perguntou, do que Israel tem que fazer com a guerra se prolongando, e o nosso papel aqui, que estamos falando sempre, eu acho que a gente tem que convencer o mundo de que o Hamas não defende a causa palestina. Eu acho que esse é o segredo da história. Nós precisamos convencer as pessoas de que o Hamas não defende a causa palestina. O Hamas quer destruir Israel porque é um Estado judeu numa região que eles acham que só pode ter muçulmano, e se conseguissem fazer isso, eles iam conquistar a Europa. Isso é o objetivo deles. O objetivo deles não é ajudar os palestinos. Eu acho que essa é a principal missão nossa. O Hamas, o Hezbollah, o Irã, eles não ajudam a causa palestina. Pelo contrário, eles prejudicam os palestinos. Quanto mais atentado eles fazem, pior a situação dos palestinos. O Hamas provou que ele não está preocupado com os palestinos na faixa de Gaza. O palestino é escudo para eles, né? É um jeito deles ganharem bilhões da Europa, que eu acho que a Europa também vai rever isso. A Europa vai parar de entregar bilhões para o Hamas, porque viu que o Hamas transformou tudo em armas. Então, acho que o nosso principal trabalho agora, enquanto a guerra durar e depois, é convencer. Não são esses grupos que defendem a causa palestina. Os palestinos têm que se autogovernar, têm que achar um jeito de se governarem, de criar o seu Estado e viver em paz, sem esses grupos terroristas dentro deles. O meu medo, acho que dá para falar mesmo, medo, é que boa parte desses habitantes de Gaza queiram o Hamas de volta. E é possível. É possível. É Bem possível. É possível. Porque eles incutiram tanto ódio, eu tenho esse medo. E não é mais receio, é medo. Gerações de professor, ódio. Sim. os primeiros reféns do Hamas não são esses 230 e poucos. São os 2 milhões de palestinos. Não, Sim, porque eles São eles dependentes querem do que Hamas. morra mesmo para quê? querem que morra. Para Criar mais ódio. prejudicar Israel